Green4T. Available, efficient, sustainable. Olá, seja bem-vindo ao Green Talks, mais um canal de comunicação e conteúdo da Green4T. Esse podcast está disponível no Spotify, em nosso canal no YouTube e também nas nossas mídias sociais. Me chamo Fabiano Mazei e sou jornalista na Green4T. Nesta 9ª edição, teremos uma conversa com o Aureli dos Santos, gerente de Smart Cities na Green4T, sobre cidades inteligentes, vantagens e soluções. Um panorama sobre este conceito que aplica tecnologia e soluções digitais na gestão e no planejamento das cidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas nestas áreas urbanas. Olá, Aureli, muito obrigado pela presença. Olá, obrigada pelo convite. Muito bem. Vamos começar deixando claro para todos que nos ouvem sobre o que é Smart City, o conceito, o que faz uma cidade ser considerada inteligente. Então, existem diversas definições, algumas focam mais nas tecnologias que tornariam as cidades mais inteligentes, outras definições prefiram focar no objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e tornar as cidades mais inteligentes através da sustentabilidade, da sua adaptabilidade, além do uso da tecnologia. Mas em todas as definições que eu já li, tem sempre 4 temas que se repetem. A melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhorando os serviços, usando melhor os recursos, a integração entre os serviços da cidade, a participação popular e, óbvio, esse uso da tecnologia. É interessante a gente destacar uma definição de uma norma, que é a ABNT 37100, que fala que uma cidade inteligente é aquela onde as decisões são tomadas de forma consistente, com visões de curto e de longo prazo. Além disso, são conhecidas para usar a tecnologia no processo de planejamento, sempre mirando o crescimento econômico e sustentável, sem deixar de considerar os cidadãos. Na cidade inteligente, os gestores públicos usam tecnologias para tomar decisões operacionais em tempo real e para tomar decisões de planejamento de médio e longo prazo. Esse uso da tecnologia tem por objetivo tornar as decisões públicas e operacionais mais eficientes, mais adequadas à realidade, tendo informações na mão. Esse primeiro objetivo permite diretamente e indiretamente melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram ou que estão nas cidades. É importante ressaltar que esse uso da tecnologia nas cidades se insere num contexto de transformação digital que está acontecendo no mundo todo já há alguns anos. E o que é essa transformação digital? Esse contexto implica o uso de 3 camadas de tecnologias. A primeira camada é quando temos dispositivos que capturam dados através de uma rede de conectividade, que seja Wi-Fi, 4G, rádio. E esses sensores, câmeras, capturam e comunicam dados, é o que chamamos de internet das coisas, ou IoT em inglês. O exemplo do GPS do ônibus, que envia a sua localização em tempo real, é um IoT. Isso permite vários usos dos dados do ônibus para a gestão operacional e para o planejamento da mobilidade nas cidades. Os dados sobem para uma segunda camada, onde são armazenados, processados e estruturados na infraestrutura de TI, como data centers ou nuvem, por exemplo. Enfim, na terceira camada, as informações armazenadas viram insights e podem ser utilizados para realmente trazer a inteligência na cidade. Então, não é só a tecnologia que torna a cidade inteligente, mas o uso dessa tecnologia e o uso dos dados para operar e planejar a cidade, e é isso que a torna inteligente.
Esses dados podem ser integrados dentro de uma plataforma. Visualmente, essa plataforma é composta por mapas, dashboards, tabelas, relatórios que permitem a tomada de decisão do gestor público. E se essa plataforma está utilizada dentro de um centro de comando e controle ou centro de gestão, onde convergem as informações de toda a cidade e onde todos os atores, gestores envolvidos nas tomadas de decisões se juntam e têm uma visão única, isso traz inteligência para a cidade. Essa plataforma, o centro de gestão inteligente, faz parte dessa terceira camada. As áreas mais comuns de aplicação de tecnologia de cidade inteligente, acho que são a gestão do tráfego, a mobilidade. A gente ouve bastante também falar de projeto de iluminação inteligente. Então, a gestão de tráfego com as câmeras, os radares, tem centros de gestão de trânsito também. A mobilidade, porque os usuários têm cada vez mais informações em tempo real, mais modais de transporte compartilhados, como bicicleta, por exemplo, que usam essas tecnologias. Né? Um sistema de bicicleta pública e compartilhada é um modal de transporte que usa as tecnologias das 3 camadas da transformação digital que eu comentei mais cedo. A iluminação pública aplica também o conceito de cidade inteligente quando os postes, por exemplo, comunicam dados de consumo a um centro de gestão da cidade, quando usam LED para consumir menos energia, quando tem sensores também para aumentar ou diminuir a iluminação em função de se tem gente ou não. Entendi. Aurélie, de forma mais prática, como é que toda essa aplicação tecnológica pode melhorar a vida das pessoas no dia a dia das grandes cidades? Tá. Como eu comentei antes, o uso das tecnologias vai diretamente ou indiretamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, diretamente, se os dados de localização via GPS do ônibus são compartilhados e podem ser utilizados em tempo real em aplicativos e serviços diversos de informação, o usuário vai se organizar melhor tendo essas informações e, se tiver um problema, ele pode tomar uma decisão mudando seu trajeto ou mudando de modal de transporte para facilitar, se adaptar e acelerar o trajeto e a vida dele. Se tem um acidente na avenida principal da cidade, com os dispositivos de monitoramento da cidade, com o centro de gestão operacional da cidade, o gestor do tráfego, os bombeiros, a polícia vão poder tomar decisões rapidamente, eficientemente e centralizada, que eles vão estar todos nesse centro de gestão operacional. Assim, vidas podem ser salvas mais rapidamente, o tráfego pode ser reorganizado mais eficientemente e a avenida poderá ser liberada também mais rapidamente. Mas as tecnologias e os dados não são utilizados somente para aplicações imediatas e em tempo real. Muito bem, então vamos aproveitar esse gancho. Como estas soluções podem atuar no médio e longo prazos para a transformação das cidades? Os dados em tempo real, eles podem virar histórico de dados e existem também dados que não têm valor em tempo real, mas que são importantes serem analisados para o planejamento da cidade e dos serviços públicos a médio e longo prazos. Então, onde precisa de mais creches ou serviços ligados à infância, não precisa ter a taxa de natalidade em tempo real. Mas para fazer um planejamento de médio e longo prazo, é uma informação que, se o gestor tem ela facilmente mapeada com relatórios adequados, isso pode ajudar no planejamento que vira mais inteligente. É bom saber onde estão ocorrendo os acidentes na rua, por exemplo, para poder ajudar e organizar a atuação operacional
imediata, o mais rapidamente possível, como eu comentei antes, mas é bom ter todos os acidentes dos últimos anos mapeados para poder fazer um planejamento viário adequado e diminuir a taxa de acidente no futuro. Então, a gente pode observar que a tecnologia utilizada está presente, transformando e acelerando vários aspectos do nosso dia a dia e facilitando a vida das pessoas. Ótimo, Reli. Vamos olhar para o mundo agora. Quais cidades são consideradas as mais inteligentes hoje e quais os projetos que elas desenvolveram que mais chamaram a sua atenção? Então, antes de falar de uns exemplos, acho interessante destacar dois tipos de cidades de modo geral. Em primeiro, a gente tem as cidades planejadas e novas, que usam o conceito de inteligência para várias coisas. Para, por exemplo, produzir energia, utilizar o menos possível energia, tentando tornar a cidade sustentável ao máximo, utilizando as novas tecnologias. Temos o exemplo famoso de Songdo, na Coreia. A infraestrutura da rede da cidade inteira utiliza tecnologias avançadas. Os edifícios, que sejam comerciais, residenciais, têm seus subsistemas conectados. Então, por exemplo, a rede de energia de alarme de incêndio mandam informações em tempo real. Isso reduz o custo de manutenção e traz mais segurança. Os edifícios residenciais têm gerenciamento de consumo de energia de cada apartamento, com ajustes diversos quando o morador está na própria casa ou fora da casa. Ele pode ajustar a luz ou o ar-condicionado. E já em 2003, os apartamentos, escolas e escritórios estavam equipados de sistemas de vídeo para reduzir a necessidade de deslocamento e assim reduzir a emissão de carbono da cidade. Fomos meio que forçados a fazer isso devido à pandemia, mas os moradores de Songdo já tinham essa opção há 8 anos atrás. O outro tipo de cidade é a cidade antiga, que já existe, que já é densa, que não foi pensada para utilizar e integrar todas essas tecnologias. Então, a pergunta é como a gente pode transformar cidades antigas, até históricas, em cidades também inteligentes. E as cidades europeias, asiáticas já fazem, é possível, mas são transformações diferentes a serem pensadas comparado às cidades que são pensadas do zero. Em vários rankings de cidade inteligente, Nova York é uma cidade que já é uma cidade mais antiga, no sentido que ela não está sendo construída agora, é considerada como uma das mais inteligentes cidades do mundo, pela sua infraestrutura, como, por exemplo, a rede semafórica que tem sensor de trânsito. Então, concretamente, a via que apresenta mais carros vai ter um sinal verde mais demorado para todos os carros poderem passar. Então, o sinal verde é mais demorado que a outra via, onde tem menos carro. Mas isso existe também em várias cidades no mundo, na Holanda, em cidades menores que Amsterdã, e que são cidades ainda mais antigas que Nova York. Então, ser cidade inteligente é também ter alguma agência ou estrutura municipal que conecta os diversos atores do ecossistema de inovação, que sejam startups, empresas da Global Tech, ou as próprias comunidades que querem participar. Em Nova York tem o New York Cityx para isso. Nova York oferece aos moradores de habitação de interesse social aplicativos para gerenciar todos os serviços ligados a essa habitação municipal. Isso faz parte também de ser uma cidade inteligente, ter serviços digitais, né? Nova York oferece sensores de consumo de água no espaço público, então se tem um vazamento, fica mais rápido de consertar. Essa cidade tem também dados abertos muito diversos que permitem essas inovações
os dados são bem diversos, tipo, tem a localização e o tipo de mobiliário na rua, as autorizações para ter cachorro, o nível de poluição do ar, é bem diverso. Muito bem. Claro, agora a gente precisa colocar o Brasil nesse contexto e nesse mapa da transformação das cidades. Quais as iniciativas aqui podemos destacar dentro desse conceito Smart? De maneira geral, eu acho que ultimamente, e talvez ainda mais devido à pandemia, os profissionais brasileiros, tanto do lado público quanto do lado privado, falam cada vez mais desse conceito de cidade inteligente, e acho que isso é um passo básico, mais importante para tornar as nossas cidades mais inteligentes. A legislação está sendo adaptada para incentivar ou ajudar na aplicação de tecnologias, com diretrizes, financiamentos. Por exemplo, em dezembro de 2020, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que propõe diretrizes e uma ideia do que pode ser a cidade inteligente no país, essa carta foi lançada. Existem vários laboratórios, agências que estão sendo montados para incentivar inovações e projetos novos. Por exemplo, tem o Mobilab em São Paulo, que já tem alguns anos, tem Hub em Salvador, em Curitiba. Falando de Salvador, essa cidade lançou um dos primeiros editais para uma consultora realizar o PDTCI. Esse PDTCI é o Plano Diretor de Tecnologias para Cidades Inteligentes, que é um passo importante rumo a transformar Salvador em cidade inteligente. Esses laboratórios, eles são interessantes porque as inovações que estão sendo criadas e pensadas lá são mais adaptadas ao contexto urbano em quais elas estão. E outro ponto interessante, cada vez mais cidades brasileiras estão interessadas em ter centros de operação ou gestão integrados, que permitam ter mais eficiência e adequação na atuação das cidades. Esses centros são passos para as cidades se tornarem mais inteligentes. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou e precisamos nos despedir. Conversamos aqui com Aurélie dos Santos, gerente de Smart Cities na Green4T, sobre cidades inteligentes, vantagens ou soluções. Um tema muito interessante e que com certeza ainda renderá muitas outras conversas por aqui. Aurélie, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado pela presença e por compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. Obrigada a vocês, foi muito legal. Espero que vai ter mais. Com certeza. Então é isso. Convido você a continuar a acompanhar o nosso podcast e também outros conteúdos relevantes sobre a tecnologia da informação no blog Insights, no site da Green4T. Nós esperamos que você tenha gostado dessa edição. Muito obrigado e até o próximo programa.